Oi pessoa linda e maravilhosa! Nós estamos aqui na nossa semana de transformação da segurança e saúde do trabalhador. Esse é o nosso vídeo 2. E se você está comigo, você também pode e deve falar na linguagem da alta direção e sair atrás da lei, de trás da lei. Bem, eu sou a Miriam Oliveira, estou auditora, estou consultora, na área de ESG e desenvolvimento de lideranças. Amo ensinar, e adoro as normas nas diversas formas que ela tem de aplicabilidade e resultado dentro das empresas e posicionamento para as pessoas. Acredito muito que a ISO deve ser implementada para uso dentro das empresas, ou seja, o sistema bem implementado deverá trabalhar para a empresa e não o contrário. Bem, eu falei no primeiro vídeo que a minha missão é direcionar os profissionais rumo a uma carreira de sucesso e reconhecimento através das normas ISO, gestão por processo, desenvolvimento de pessoas, te ensinando a atuar de forma estratégica dentro da sua organização e sendo um profissional que toda a alta direção espera ter. Sou professora universitária e instrutora de treinamentos há mais de 10 anos na área de SGI e já formei milhares de alunos, e gestores ao longo desses anos. Eu brinco que eu gosto de explodir as cabecinhas de ideias. Atuo como uma auditora e líder de um dos maiores organismos de certificação do mundo. Já passei por mais de 500 empresas em vários segmentos dentro do Brasil como um todo. Sou apaixonado pela capacidade de transformação do ser humano e no seu desenvolvimento diário, onde se capacita em ser a sua melhor versão todos os dias. Eu tenho essa minha missão de desenvolver, de implementar, de me transformar. Atuo dentro das organizações desenvolvendo 2 pilares, pessoas e processos, que levam as empresas a terem resultados. Então eu vou te convidar a escutar quem realmente atua nessa área e começou do zero na carreira com muita garra, dedicação e que tem vários testemunhos de alunos que cresceram na sua carreira e hoje ocupam cargos de supervisores, gerentes, diretores, consultores e auditores líderes dentro de grandes organizações no Brasil e mais do que isso, aprenderam a técnica que hoje e acabam aplicando hoje nas suas vidas, Eu falo, quando a gente fica bom em alguma coisa, a gente amplia tudo. E eu quero te convidar o que o Renato Godinho falou aí. Ele fala, gostaria de demonstrar minha gratidão. O curso está sendo top, agora é trabalhar e principalmente me trabalhar. Um grande abraço e até breve. A Luciana Teixeira, sobre os nossos cursos, ela deixou assim pra gente: adquiri o primeiro curso pela admiração e respeito que tenho pelo seu trabalho, Miriam, depois de poder melhorar a gestão da ISO na empresa que eu trabalho, pois não participei da implementação, da implantação e muita coisa ficou no jeitinho. Então, o curso me ajudou a entender melhor a norma e saber como eu poderia aplicar cada ferramenta aprendida no meu próprio negócio. Várias conquistas, contratação de mão de obra mais direcionada, melhoria nos processos e otimização dos recursos foram percebidos. Somente elogio e indico seus cursos de olhos fechados. Gente, eu tenho uma gratidão muito grande por ver esses meus alunos conquistando e entregando as suas melhores versões, alcançando seus alvos com superação mais daquilo que eles imaginavam. E isso me mostra que eu estou no caminho certo, naquilo que eu te convidei a vir para a onda de evolução, para a onda de transformação, onde juntos, de mão dadas, nós vamos longe. E eu não vou soltar a sua mão mais. Lembre disso, não vou, tô contigo até o fim e quero você comigo também. No primeiro vídeo eu me contei a minha história na área do SESM, de como que eu saí do zero, como que eu passei pelas empresas, como que eu atuei de forma errada, Falei do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Falei da importância do posicionamento, com visão, entendimento, clareza, e o quanto isso tem de evoluir no seu dia a dia. E foi extremamente importante para a gente justamente falar como que funciona, como a importância do seu posicionamento no desenho dessa sua carreira e como você deve agir e atuar em muitas outras coisas. E que foi imperdível, Se não assistiu a primeira aula, pode voltar lá. Paralisa aqui e volta lá. Tá? Você não pode perder essa oportunidade de entender e te dar vários insights. Eu fiz as cabecinhas aí de quem não viu a primeira aula e explodi.
E aí eu quero aproveitar e agradecer os vários comentários que chegaram até a mim, né? Gratidão a todos, eu fico muito feliz em compartilhar a minha história e saber que eu estou motivando as pessoas a não desistirem e entenderem que sim, é possível alcançar seu sonho quando a gente transforma um objetivo que é escrito dentro da metodologia PDCA. Inclusive eu deixei o meu e-book lá no primeiro vídeo e vou deixar aqui novamente nesse vídeo para você, né? Porque vai te ajudar aí nessa escrita da sua carreira. Gente, eu falo que eu tenho hoje PDCA do dia, da semana, do mês, da carreira, do alvo, né? E a gente precisa trazer essa transformação para dentro do SESMIT. Nesse vídeo eu vou falar como você se posicionar e falar na linguagem do seu cliente. Lembra-se que você, enquanto SESMIT, tem dois clientes, que é o cliente empresa e é o cliente trabalhador. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês aqui é vocês entenderem a posição. Miriam, eu tenho que escolher um caminho, ora atender a empresa, ora atender o meu colaborador? Não, você tem que saber o caminho dos seus valores e princípios. Por isso que eu falei que primeiro você tem que se autoconhecer. E isso explode, né? Um dia a gente estava discutindo no LinkedIn e depois eu discuti isso numa turma da minha gestão de SESMIT lá da PUC. E que eu falei com as pessoas assim, se mandarem você escolher entre seguir a lei ou fazer algo errado, qual que é a sua posição? Você escolhe seguir a lei, trazendo benefício para a empresa e para os seus trabalhadores, ou você escolhe manter o seu emprego? E aí, por que eu quero falar isso com você aqui antes de fazer uma dinâmica com você? Isso tem que ter uma clareza muito grande. As pessoas que têm princípios e valores alinhados, né, com aquilo que ele acredita, ele não vai pensar outra vez a não ser seguir a lei e fazer o bem pelas duas áreas, tá? Todas as vezes que nós somos questionados, e por muitas vezes eu fui questionada, tá? Vocês acham que eu não tive meu pescoço, né? Ah, Miriam, você tá falando isso, você não teve seu pescoço à prova. Várias. Pessoal, muitas vezes meu pescoço arrisca, né? Eu andei com a minha carteira de trabalho dentro da bolsa, né? Porque eu já fui questionada. Vocês acham que eu não fui? Muitas vezes, né? Mas eu sempre segui os meus princípios, os meus valores, naquilo que realmente eu formei, naquilo que eu estudei, me especializei e naquilo que eu acredito, que eu sou uma pessoa capaz de fazer uma transformação em prol, de forma a fazer o meu melhor para que todos os trabalhadores voltem para casa. Entregue o seu melhor, se dignifique enquanto pessoas, né? Eu falo que isso é dignificante enquanto ser humano e volte para casa bem. Eu sempre falo, perguntam para mim assim, Miriam, o que é empresa? E eu falo que empresa aqui na Terra é aquilo que é capaz de transformar a vida do cliente, a sua vida enquanto trabalhador e que faz todo esse cadeia girar, né? Ela tem uma responsabilidade social, pessoal, profissional com todos que estão ali. A gente tem que ter um respeito muito grande pelas organizações, né? E entregar sempre o nosso melhor. Por isso da questão de entender o que é liderança, né? E entender o posicionamento dessa alta direção, né? Justamente para a gente trabalhar. Eu, né, tô na área de saúde e segurança desde 2006, né? Então já são aí 14 anos. De uma grande transformação. Hoje, mesmo atuando quanto consultora e auditora, eu audito a 45001 e a OSAS ainda nesse processo de transição, que a gente vai falar na nossa terceira aula, eu adiantando aqui, dando spoiler. Eu falo que a primeira liderança que eu tenho que ter é da minha própria vida, né? A partir do momento que eu tenho a liderança da minha própria vida, eu aprendo com um todo. E isso é importante. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, eu quero que vocês paralisem aí, tá? Olhem bem para mim e entendam o que eu estou falando e sigam o que eu estou falando com vocês, tá? Então todo mundo de mãozinha aí e eu quero que todo mundo estique o dedo polegar. Agora eu quero o indicador. Agora eu quero o mindinho. Agora eu quero um indicador. Opa! Paralisou? Você tá vendo meu polegar? Você ficou em dúvida? Você foi me seguindo? O que eu fiz com você aqui agora, nessa dinâmica? Muitas vezes eu sempre falo que liderança só se dá por exemplo. Por que você errou? Né? Se você não errou, é porque você não está me vendo. Se estivesse vendo, você ia errar. Isso a neurociências vai explicar. Porque nós temos neurônios espelhos. Nós tendemos a fazer aquilo que o outro está fazendo, copiando. Nós copiamos a primeira liderança da nossa vida, que são os nossos pais. Tá? Quantas perebinhas nós temos dos nossos pais?
né? Por que eu tô falando perebinhas? Porque a primeira liderança, a gente aprende aquilo que é certo e aquilo que é errado. Miriam, quer dizer que você está falando que meu pai me ensinou coisa errada? Ele não te ensinou coisa errada sabendo que era errado. Ele te ensinou coisa errada porque ele também aprendeu errado, né? Sempre me perguntam assim, o que é honrar pai e mãe? É aceitar quem eles são e aceitar que você tem a vida que você tem graças a eles, tá? Então, se você tá aí na sua vida culpando seu pai e sua mãe de alguma coisa, assuma a responsabilidade, acorda e vai viver o PDCA da sua vida. E para de culpar o outro. Trabalhe a autorresponsabilidade. Inclusive, eu tenho um vídeo de autorresponsabilidade lá no meu canal. Fica aí para casa para ver. Então, o que eu quis proporcionar nessa dinâmica do dedo com vocês? Gente, é justamente vocês entenderem a autoestima das pessoas. Elas aumentam à medida que elas são desafiadas a aprender e conquistar metas maiores. O quanto você tem feito isso com seus trabalhadores? Com os resultados de aumentar a confiança em suas próprias capacidades? O quanto você tem se enxergado com responsabilidade de 200%? Miriam, 200% é todo líder quer equipes o quê? Que entreguem 200%, que sejam mais produtivas, né, que sejam mais eficientes em resultados, que sejam mais adaptáveis, né, a resiliência, mas isso as equipes não vêm pronta. E aí, você está preparando para desenvolver a sua equipe? Você está preparando para se desenvolver? A autodireção também quer o seu desenvolvimento. Ela quer que você trabalhe a autorresponsabilidade, que você desperte o protagonista que tem de você. A crença que cada um é o único responsável pela sua vida e que leva como tudo dentro dessa mudança é a chave para a virada e para as realizações e conquistas, né? A gente precisa quebrar esse círculo vicioso, essas crenças limitantes. O que eu estou deixando de fazer agora e que, se eu fizesse, faria uma grande diferença para mudar essa minha situação? A situação do SESMIT dentro da minha empresa. Quais são as suas forças que hoje você tem e que não está usando para mudar isso? Se questione, pare esse vídeo, avalie quais os recursos eu tenho hoje que eu posso usar. Se eu tentasse uma abordagem radicalmente diferente, qual seria o meu resultado? Né? Nós precisamos focar na ferramenta SD. O que é a ferramenta SD, Miriam? A ferramenta SD é onde S é a solução e o D é desculpa. Gente, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem coloca, o que são os obstáculos que a gente coloca na nossa vida para te afastar do seu alvo? A neurociências vai explicar que nós derivamos 6 mil pessoas que sobreviveram à savana africana há mais ou menos 70, 80 mil anos atrás. E quem sobreviveu lá era negativo e preguiçoso. Por isso que nós somos extremamente procrastinadores e sempre agarramos no não. As pessoas, assim, quando tem a opção do sim ou não, as pessoas sempre falam, não, eu já tenho. Cara, modifica a forma de você pensar. O sim você já tem, reverte esse não. É assim que eu faço e tenho trago muitos resultados, desde que eu entendi o primeiro passo lá com a minha autodireção. E eu aprendi na dor. Eu vou contar para vocês, né? Até mesmo para a gente falar os passos do líder e entender a cabeça da autodireção. Eu fiz um projeto lindo e maravilhoso, eu aprovei com o meu gerente, toda feliz e empolgada. Eu estava na indústria automobilística, que era a implantação de ginástica laboral. Eu tava me achando, junto com a minha equipe, eu tava assim, a foda. E aí, o que me aconteceu? Falaram comigo assim, Miriam, você vai apresentar isso pra diretoria. E aí eu me senti, nossa, diretoria. Na época eu era nova, tá? Muito inocente, eu tinha uns 25, 26 anos, né? No dia eu fui toda arrumadaça, porque, nossa, falar com a diretoria, tava me achando empresa multinacional grande, né? Quem era ralézinha ali enquanto supervisora, chegar lá na alta direção era longe. Então eu tava me achando, né? Coloquei melhor roupa, maquiei, né? Cabelo e tudo mais e fui. Entrei na reunião, gente, em 2 minutos que eu falei qual era o projeto, eu lembro até hoje, eu tenho muita gratidão por esse CEO. Ele virou pra mim e falou assim, a ideia do projeto era fazer 10 minutos de ginástica laboral. Ele virou pra mim e falou assim, Miriam, você sabe quanto custa 10 minutos de produção? Eu paralisei, gelei. E falei com ele, não. Ele virou pra mim e falou assim, então faz um estudo de custo-benefício do seu projeto e depois que você tiver isso, você volta que a gente vai ter o prazer de te escutar e um prazer ainda maior de aprová-lo. Gente, naquele momento, não tinha nem, 2 minutos que eu tava falando e ele me paralisou. Eu saí, aquela pessoa que entrou, sabe?
Hoje eu vim aqui me falar que eu tô igual Mulher Maravilha, eu vim com a blusa de Mulher Maravilha. Tem hora que eu me sinto, tá? Então aqui, ó, Mulher Maravilha. Sim, Miriam, Mulher Maravilha, eu tô mudando o meu mundo. A partir do momento que eu mudo o meu mundo, eu tô influenciando o seu na corrente do bem. Então deixa, eu tenho que me ver, eu me enxergo mesmo, tá? Então, do jeito que eu entrei na reunião toda linda, me achando, gente, eu saí assim. Naquele momento, eu poderia chorar, eu poderia falar que o cara era um estúpido, eu poderia falar que ele estava errado, né? Eu tinha preparado ali, esse projeto era um projeto de 3 meses de estudos e tudo mais, muito estudo científico, tinha embasamento científico para tudo, né? Eu sou professora, né, gente? Até hoje eu uso o estudo científico, mas hoje eu trago ele na prática, eu entendi. E por que eu tenho gratidão a esse CEO? Deixa eu passar o carro. Gravar em casa tem disso, minha rua extremamente barulhenta. Essa é a realidade como ela é. Vamos embora. Então por que eu tenho muita gratidão a esse CEO? Né? Eu poderia estar cheio de nhenhenhen aqui, fazendo vítima para vocês. Não, aquela hora explodiu minha cabeça. Porque naquele momento eu entendi que para me falar na linguagem da empresa, para me falar na linguagem da alta direção, eu tenho que falar naquilo que é bom para eles. Gente, aquilo fez toda a diferença. Eu juro para vocês. Eu lembro claramente o dia, o horário que aquilo aconteceu na minha vida profissional. Foi final de 2010, dezembro de 2010. Era feriado em Belo Horizonte, em Betim não era. Era 10 horas da manhã, aquela sala linda e maravilhosa e tudo mais. Os homens todos engravatados. E ali fez uma explosão na minha cabeça. Porque até então, desde lá atrás, quando eu contei para vocês no primeiro vídeo que eu comecei como enfermeira do trabalho, tornei coordenadora, eu sempre estava fazendo o tempo todo o projeto que era bom naquilo que a Miriam achava que era bom. E não daquilo na linguagem do quem eu ia conversar. E aí, gente, ó, de lá para cá, graças a Deus, eu tenho aqui para falar para vocês. Todo o projeto que eu montei de lá para cá, por isso que eu tenho uma gratidão a esse CEO, eu aprovei. Porque eu crio os projetos na linguagem daquela pessoa que vai aprovar o projeto. Miriam, você está falando comigo então que você é toda poderosa? Não, eu não sou. Sou melhor nem pior do que ninguém, tá? Mas eu permito ser a Miriam na essência dela e eu permito me entender o meu cliente que eu vou aprovar aquele projeto e criar a linguagem dele. Miriam, como que você faz isso? Eu pergunto o meu cliente, eu estudo o meu cliente, eu estudo a minha alta direção e eu vou lá e falo na linguagem deles. E isso faz toda a diferença. O problema nosso é que a gente faz aquilo que é bom na nossa cabeça, achando que também vai ser bom na cabeça do outro. Coleguinha, repete para você. Eu não estou na cabeça do outro para saber o que o outro está pensando. Se eu não me permitir falar o que eu tenho que falar com o outro, eu nunca vou saber se vai dar certo ou errado. Então tem uma coisa que eu faço muito depois que eu aprendi isso, que é bater na minha cabeça assim, ó. Sabe o que é isso daqui? Pra mim, testar. Miriam, vai lá e testa. Ah, vai dar certo? Não sei, testa. Se não der certo, você aprendeu. E aqui eu tô pra falar pra você. Você sabe o que é o oposto de sucesso? Muitos estão pensando aí, né? Tô fazendo leitura da cabeça de vocês? Não, é porque eu já apliquei muito isso dentro da sala de aula. E a grande maioria, 98% fala fracasso. Não. O oposto de sucesso é desistir. O quanto você tem desistido dos seus sonhos? O quanto você tem desistido da sua vida? O quanto você tem desistido dessa profissão linda e maravilhosa que você tem? De preservar a saúde e segurança de todos os trabalhadores. Por que eu fiz toda essa história para você, para te contextualizar? Você precisa evoluir. Para de achar que o problema está no outro, o problema está aqui. E o quanto eu estou aberta para evoluir. Eu, Miriam, eu faço um compromisso comigo diariamente, a fazer uma coisa pelo menos diferente do que eu fiz ontem. Sabe por quê? Se eu fizer uma coisa diferente do que eu fiz ontem, todos os dias, a Miriam de 31 de dezembro de 2020 vai ser 365 vezes melhor em evolução do que a Miriam de 1º de janeiro de 2020. Essa pandemia, então, me fez refletir muito. Muito tempo lá atrás, eu não faria essa semana de transformação nunca, para falar o que eu tô falando aqui, frente a frente com você. Tem vários vídeos lá no meu canal que eu nunca imaginei gravar, fui ler e gravei. Por quê? Por que eu ponho minha cara aqui à tapa? Para te ajudar a mostrar que se eu pude fazer o que eu fiz na minha vida, você também pode. Muitas vezes a gente se sente limitado. E a gente fala, fulano teve sorte. Não existe sorte, acorda.
Acorda, não tem sorte. Tem um caminho a ser percorrido e você está caminhando nele. Que eu estou no meu. Eu conquistei o que eu conquistei porque eu caminhei. Eu não fiquei esperando. Eu tenho uma fé muito grande em Deus. E eu tenho uma comunhão com Deus. Que eu entendi que Deus mora em mim. E Ele me trouxe aqui por uma função muito maior daquilo que eu penso, consigo imaginar. E eu falo que imaginar é aquilo que ainda está no sonho. Agora, quando eu transformo em imaginação, eu entendo qual a ação que vai levar naquele alvo que eu quero conquistar. E eu já conquistei vários, gente. De carreira, de emagrecimento, financeiro, de filha, de mudar de opinião. Eu já convidei vocês a irem lá no canal. Vai lá. Por que eu tô falando isso? O quanto aberto você está para liderar a sua vida? Você está seguindo exemplos. Exemplos que algumas vezes são errados. Você precisa quebrar isso, você precisa identificar. Eu não sei quais os exemplos errados, mas eu sei que você tem, porque todo ser humano tem. E o quanto aberto eu estou para modificar isso, né? Então eu tenho aqui os 4 passos do líder. Primeiro passo do líder, diagnosticar o problema. Quando você está diagnosticando seus problemas. Segundo, visualizar os objetivos. Né? Onde você quer chegar com a sua equipe. Desenvolver essas estratégias. Estabelecer as metas e planos de ação para o alcance do seu objetivo. Eu falo que o objetivo é onde eu quero chegar, é um indicador que vai me levar lá passo a passo. Então vamos pegar aí uma caneta e um papel para você responder um questionário, refletir. Pausa esse vídeo aqui agora, pausa, para você ter clareza. Vamos lá? Vamos comigo? Primeira coisa, diagnosticar o problema. Vamos lá, vamos escrever. O que está acontecendo dentro da sua empresa na área do SESMIT? Qual que é a sua principal preocupação hoje? É para pôr no papel, vai paralisando. O que está impedindo de você ter melhores resultados com a sua equipe, com o seu sistema de gestão dentro do SESMIT? Gente, eu preciso que você se permita vivenciar isso, traga clareza, eu não estou sendo eu. Visualiza o seu objetivo, o que você quer alcançar, qual o seu alvo, né? Onde o seu processo, organização, o sistema pode chegar, né? E para um futuro que você almeja, o que você mudaria hoje? Até mesmo que só vai depender de você. Então estabeleça objetivos positivamente com a sua equipe ali, justamente para desenvolver essas estratégias. Você conhece sua equipe? Você sabe quais são os alvos da sua equipe? De uma forma sincera. Eu tenho um alvo, aliás, eu tenho vários, né? Só que eu já cansei alguns. Eu tenho um alvo. Meu alvo é muito claro. Eu ir em julho, agosto de 2021 para as Ilhas Gregas. Então eu consigo paralisar aqui, contar, eu consigo falar até a cor do biquíni que eu vou estar nessa viagem. De tanta clareza que eu tenho. E eu vou conquistar. Qual o alvo da sua equipe? Traga esse alvo pessoal para alinhar com o objetivo. Outro dia eu fiz isso numa turma do SGI, em que eu dou aula na PUC. E nos meninos assim assustaram e eles foram desenhando e tudo mais e trouxeram uma clareza de detalhe. Então um falou sobre a questão da troller amarela, como que era e detalhe e tudo mais. Eu falei assim, se você quer esse objetivo, põe ele claro aí para você. E todos os dias você se questione, o que você está fazendo em prol desse alvo ou qual obstáculo você está criando para ficar longe dele, né? Faça isso com a sua equipe. Né? Identificar as alternativas, né? As alternativas, a solução, né? Está nos detalhes, né? Então a partir de hoje eu vou cuidar somente das coisas importantes. Como exatamente? Como você vai fazer? Você vai fazer o PDCA? Em quais pontos a sua equipe espera que você mude? Você tem clareza? Você já pediu o feedback da sua equipe sobre você? Isso é necessário para você definir as soluções, para você identificar e analisar os seus gaps como líder. Miriam, não faço liderança. Líder da sua própria vida. Monta o seu plano de ação e agora da sua mudança. Ela só depende de você. Estabeleça suas metas, seu plano de ação. Veja onde você vai procrastinar e veja o que você pode fazer para reverter isso. Aonde você quer chegar dentro da empresa? Você quer crescer lá? O milagre, gente, é de Deus. Para com isso. Você tem objetivos escritos? Está no modelo SMART? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal? Foi criado um plano de ação com todo o detalhamento, você saber o que você vai ter que fazer diariamente para aquilo? Eu realmente sei a minha mudança? Ela está clara para mim? E o seu autoconhecimento? Você conhece a pessoa mais importante? Você precisa desenvolver essa consciência, assumir suas responsabilidades, parar de dar desculpa.
né? Como que eu estou nesse processo todo do autoconhecimento? O que eu posso fazer para fazer diferente? O quanto aberto eu estou para fazer diferente, né? A possibilidade é a resposta do que preciso, estão em mim e não no outro. A minha mudança estava em mim. Eu precisava conhecer a pessoa mais importante. Então as queixas nos afastam do autoconhecimento, nos afasta de identificar quais são os nossos gaps e a gente fica, se não fosse tal coisa, então eu seria feliz de verdade. Será que seria mesmo? É preciso quebrar essas crenças e paradigmas. Só que para quebrar, você tem que primeiro ter a sua escuta. A escuta ativa é uma das principais maneiras das pessoas se sentirem o quanto são necessárias e o quanto tem um papel importante nos resultados obtidos. Isso gera significância muito grande. Então, os passos da escuta ativa, gente, são vários em que a gente precisa ouvir. Primeira coisa é ouvir com real interesse. Seja você, escuta sua vozinha ou quem está na sua frente. Clarificar. O que você está me dizendo é isso mesmo? Retornar o conteúdo, então você deixou o trabalho, foi por isso? Fazer as perguntas abertas, como, que, qual, referir a sentimentos. Como você realmente se sente quando está fazendo tal trabalho, né? Como você gostaria de se sentir? E resumir, justamente para você buscar a solução dos seus problemas. A solução não estão nas respostas, em si fazer as perguntas poderosas com a sua equipe para você. E nisso a gente fala do feedback. Gente, feedback é uma ferramenta maravilhosa que facilita esse processo de aprendizado, que estimula o outro a transformar a sua maneira de observar o mundo e assumir as responsabilidades pelas suas ações. A competência máxima numa situação de feedback ocorre no momento em que, ao dar o feedback para o meu colaborador, eu me torno consciente de que ele também é útil para mim. Porque o feedback é 360 graus. Se alguém diz que vai te dar um feedback, como que você se sente? O que você está pensando naquele momento? Qual a reflexão, né? Quantos feedbacks você deu esse ano para sua equipe? Quantos auto-feedback você se deu? Quantos você recebeu? Qual que foi que mais contribuiu para o seu desenvolvimento? O que mais contribuiu para o meu desenvolvimento foi o meu líder, o meu CEO, perguntar, Miriam, quanto que vale isso? Então todos os líderes devem ser gestores de pessoas. E a gente tem aí um passo a passo para um bom feedback, né? Justamente para esse contexto da conversa, né? Trabalhar o estado emocional, o tempo disponível, o local. Inicie o feedback indicando os pontos fortes, os acertos, para em seguida falar o que precisa melhorar. Dá um feedback falando quanto você se sente feliz quando ele faz tal coisa. E aí eu vou observar os fatos, os dados, onde fundamentalmente atuamos na nossa opinião. E isso é muito importante para a gente trabalhar. Cuidado com as interpretações e julgamentos, tá? Julgamentos produtivos é aquele, na minha opinião, eu sinto dessa maneira quando você age dessa. E a emoção, frente a isso, eu me sinto como? Seja sincero, né? E traga interesses e aspirações para sua equipe, porque importa é o interesse e o diálogo, essas aspirações, esse desejo, né? E aí no final faça o pedido efetivo. Por isso lhe peço, né, que você atue de uma forma mais concreta e observável, né? Traga indagações, né? Eu quero saber o que você pensa sobre isso, ou a sua opinião do que eu estou te falando, né? Justamente para você junto construírem um compromisso. A projeção para ações futuras. Todo feedback tem que trazer projeções para mudanças futuras, tá? Então, muito cuidado. Somos moldados pela forma como somos tratados e tendemos a acreditar na leitura que os outros fazem de nós mesmos. Só que eu sou a Miriam. Então, nessa maioria das vezes, passamos a nos ver da maneira como somos vistos. E aí a gente assume aquelas características daquilo que somos treinados a ser. Ah, eu sou isso mesmo. Não, você não é, você está. Então, trabalhando essa percepção, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Muito cuidado com isso. Quais os obstáculos e desculpas eu estou usando? E quais os obstáculos e desculpas a minha equipe está usando. Lembre-se, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada. Ferramenta SD, tá? Então, o que é esse oposto do sucesso, Miriam? É o que você está achando que é fracasso. E não é. É o oposto. É o que? Desistir.
O oposto é desistir. Fracassar é um degrau para o sucesso. Vocês acham que se eu cheguei onde eu cheguei na minha carreira, eu fracassei várias vezes? Tentar e não conseguir é o caminho, desistir é o seu erro. Por isso eu quero te falar a coisa mais fundamental para minha carreira. É estudar e aplicar pelo menos 20 horas a cada 1 hora que eu estudei. E depois ensinar. Gente, depois que eu ensino, aí eu aprendo ainda mais, tá? Então, para você nunca mais esquecer, né, e evitar essa obesidade de conhecimento, cada vez mais aqui, peguei, tô assistindo vídeo e tudo mais, você precisa o quê? Passar para frente, colocar em prática na sua vida, né? Ensinar as outras pessoas. E aí, são crenças na saúde e segurança do trabalhador que a gente precisa o quê? É evoluir. Crença errada leva a resultado errado. Qual crença errada você tem em relação ao CESNT? Se alguém te irrita, né, e libera um problema que está em você. Lembre-se, empresas foram feitas para provocar transformação aqui na Terra através das pessoas. Qual o seu papel nisso? Para fazer com que esses trabalhadores retornem para casa. No SESMIT nós não podemos competir com nenhuma outra área. Nós precisamos somar, nós não estamos lá para brincar de cabo de guerra. Nós precisamos o quê? Hastear o nome da empresa. É trabalhar em cima de números. É fazer uma gestão real e verdadeira. O segredo da linguagem dos negócios é falar em número e não em palavras. Gestão balela é aquela que fala assim, quantos acidentes de trabalho você teve no último ano? Vários. Gestão real e verdadeira, sabe como que ela é? 55. Então, muito cuidado com esses resultados através de letras, através de palavras. Seja mais preciso, né? As respostas das pessoas balelas, várias, muitas, das pessoas verdadeiras sabem falar a linguagem do CEO, sabe falar 10. O valor de 10 minutos de produção custa hoje R$110 mil, né? Então você precisa falar e saber a linguagem das empresas e dos trabalhadores. Por quê? Você está ali olhando os dois lugares para você montar a sua estratégia enquanto profissional do SESMIT. Você precisa ser eficaz, fazer o que o trabalhador quer, mas também ser eficiente, né? Com menor custo, né, e benefício para sua empresa. E aí, gente, tem coisa que eu quero pedir desculpa aqui para vocês, de antemão, tá? Antes de tudo, vai ter momentos que vocês vão escutar aí barulho de criança, barulho de cachorro, porque eu tô dentro da minha casa gravando, nós estamos na pandemia, tá? Eu quero levar o melhor de vocês, então de antemão eu peço desculpa aí, tá? Então foca no que realmente é importante aí, né? Então vamos embora aí. Então sabe por que nós erramos? É porque a gente hoje precisa, né, escutar o cliente, por isso fazer, né, faça um grupo focal, entrevista, questionário aberto, né, questione o seu trabalhador, o quanto ele se sente envolvido aí, né, é muito importante dentro desses aspectos aí. Então, enquanto você está escutando o seu trabalhador, né, questionando ele, e aí me faz lembrar muito da história do café. Miriam, o que é a história do café? Né? A história do café, gente, é justamente entender quem é seu cliente. Você vai fazer um café para o cliente, quem é o seu cliente? Né? Então muitas vezes eu pergunto assim para as pessoas, o que eu preciso para fazer um café? Aí as pessoas falam comigo assim, pó, água, açúcar, panela, fogão. Pó, água e açúcar não leva o seu café a ser café, pelo amor de Deus. A primeira coisa para fazer um café para um cliente é você entender quem é o seu cliente, o que ele espera desse café. Por que eu falo disso? Vamos supor que você colocou pó, água, açúcar, fogão e o seu café, o seu cliente de café quer um café expresso. Para que você investiu em algo que não vai agregar valor para ele? Né? Então, eu fazer isso de uma forma diferenciada, eu entender, eu escutar. Cliente do café, como que você gosta do café? Eu buscar aquilo que está implícito e explícito. Trabalhador, como você gosta então que o SESMIT atua? Como você gostaria de entender a importância da utilização do EPI? Né? O que eu estou falando isso? Né? Muitas das vezes é a questão da importância da vivência. A gente tinha lá na empresa muito problema sobre a questão de acidente com as mãos. Né? E aí eu vou contar para vocês uma experiência. E a gente fazia vários treinamentos de tudo que vocês pensarem já tinha inventado. E nada de resultar numa efetiva queda de acidente de trabalho em mãos.
E aí até o momento que eu paralisando, eu falei, gente, a gente teve uma perda, um empregado perdeu 3 dedos, né? Eu falei, não, quantos mais trabalhadores vai precisar perder? E eu muito triste com aquela situação, eu sempre me questionava muito profissionalmente, o que eu poderia estar fazendo diferencial, né? O que eu tinha falhado, né, naquilo, ou o que eu tinha deixado de fazer. E aí a gente foi fazer um treinamento, eu lembro até hoje, que eu fui convocar, peguei boneca da família inteira, porque eu não tinha filho na época, e fui levando boneca, sapato, blusa com botão. E aí o pessoal ia chegando para esse treinamento, a gente travava a mão das pessoas, um assim, o outro assim, né, de forma que eles tivessem perdido os dedos, né, a contextualizar isso, né. Então, o quanto é importante a gente entender a linguagem desse meu trabalhador, né? O sentimento, envolver. Então, dentro que eu falei com vocês, que eu fiz lá o simulado das mãos, né, com o trabalhador, o que eu quis experienciar? É que se ele não tivesse os dedos, como seria a vida deles? E eu trouxe atividades para amarrar o cadastro, abotoar a blusa, peguei as bonecas, né, entreguei a boneca para eles, só homens, né, e falava assim, a sua filha quer que você troca ela, né, e aí tinha lá o simulado para trocar uma fralda, seu bebê quer que você dá mamadeira, né, e é para aqueles com as mãos mais comprometidas. E gente, foi um treinamento fantástico, a gente teve homens saindo assim de chorar, de soluçar. E de falar, nossa, eu nunca pensei o sentimento de não ter a minha mão ou não ter o meu dedo, o que poderia afrontar, né? E isso era uma realidade que eles vivenciavam, né? E aí foi um resultado brilhante, a gente teve em queda mais de 45% dos acidentes nessas áreas depois desse treinamento, porque a gente trouxe essa vivência. Então a importância de entender quem é o seu cliente, o que ele espera disso tudo aí, né? E aí, um pouco dessa história de entender e falar na linguagem desse cliente, né? Seja o meu colaborador ou seja a própria empresa que eu tô ali, né? E aí a importância da gente entender dentro desse papel o quanto você precisa, né, ir evoluindo e entendendo o cenário que você está e quanto aberto você está para essa evolução, né? Então coloca aí no papel agora o que você vai fazer do que você aprendeu amanhã na sua organização, né? E no planejamento da sua carreira, na parte prática mesmo, transformar em ação, para você não ter obesidade de conhecimento, né? Obesidade de conhecimento é aquela que eu vou guardando para mim e não vou pondo em prática, né? Eu vou engordando a minha mente. Eu não posso engordar a minha mente, eu tenho que pôr em prática e eu tenho que ensinar outras pessoas. Lembra do compromisso comigo, da corrente do bem. Então bora ensinar para outras pessoas. E no terceiro vídeo, eu vou te apresentar algo para você conquistar o que realmente você quer. Uma ferramenta fantástica que se aplica nas empresas e também na sua vida. Será que o que é em que eu estou guardando o terceiro vídeo? Porque o melhor está por vir. Mas por enquanto eu quero te convidar a mais uma vez seguir nas redes sociais, curtir esse vídeo, comentar, né? E porque eu quero saber o que você aprendeu hoje, que será fundamental na sua virada de chave. Eu tô doido para saber os resultados aqui, gente. Comenta, espera um terceiro vídeo. E o terceiro vídeo é como a ISO 45001 ajuda na gestão do SES. Não perca, porque eu vou te dar o caminho para você modelar aí no seu dia a dia e aplicar, ok? O melhor está por vir. Muitíssimo obrigado por tudo, tá? Por sua atenção aqui, por sua contribuição. E vamos com tudo, seja a sua diferença. Bora fazer a corrente do bem, levar essa transformação na saúde, sua enquanto trabalhadora e na minha. Vamos com tudo.